Oi, amiga. Vim aqui agora conversar com você sobre Apocalipse 1, que já começa aqui falando da revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer e que ele, enviando por meio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Olha que incrível. Jesus recebe uma revelação. Eu fico imaginando. Jesus chega no céu, está sentado no terceiro trono. Aí Deus chama e fala assim: deixa eu te contar aqui meu plano total, plano geral. Porque você foi lá, caminhou lá no meio do povo, dos humanos, né? Do meu povo. E eu quero te contar agora o que vai acontecer. E começa a revela tudo para Jesus. Aí Jesus fala: nossa, eu preciso enviar eu preciso notificar. Essa palavra é muito legal. Eu preciso notificar meu servo João. Chama o anjo dele e fala: olha, a terra ainda não está preparada, os homens ainda não estão preparados para eu voltar, porque agora eu sou um homem glorificado, eu tenho um corpo glorificado. Então, para eu descer na terra agora não chegou o tempo ainda. Mas você vai lá e vai falar para João onde eu estou e o que vai acontecer. Como que a igreja tem que se preparar? Como que a igreja, meu povo, precisa se livrar de espíritos malignos para poder se preparar e preparar a terra para poder para poder me receber na terra. Olha que incrível isso. Quando o anjo fala com João em espírito, lógico que ele é um ser espiritual, então João, a palavra fala assim: atestou. Depois você dá uma olhada lá no versículo 2, atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. João percebeu assim: nossa, tudo que está escrito lá no Velho Testamento é verdade. Tudo que falou lá Moisés, a lei e os profetas, então tá tudo certinho. A gente andou com Jesus, Jesus é o Cristo, ele ascendeu aos céus, então vamos continuar com o plano. E começa a ouvir então aquele anjo. E o anjo começa a destrinchar, né, a revelação. Só que antes de destrinchar a revelação, eu creio que Jesus falou assim: olha, primeira coisa que você vai falar com o meu servo é para ele escrever isso que você está ensinando, essa revelação, para que toda a humanidade não se perca e ela saiba que existe um final feliz, um final certo, onde o Rei dos Reis vence, o Criador vence. Ele já é vencedor, ele já não tem condição. O Satanás não é páreo para Jesus, ele não é páreo para o Criador, gente. Não tem, eu acho que é só na imaginação de Satanás e daquelas pessoas que são influenciadas ou oprimidas por Satanás para acreditar que existe algum tipo de algum nível de rivalidade. Não existe. Satanás é que persegue para poder destruir esse plano de Deus, né? Usando quem? Os homens. Por quê? Porque a autoridade sobre a terra foi dada para os homens, né? Então, o que acontece? Ele fala isso, primeiro você escreve, anota tudo para que possa ser lido, né? E a segunda coisa que eu acredito que ele tenha falado é: leva para eles a chave, para eles continuar vencendo tudo quanto é tipo de principado, potestade, Satanás, diabo, demônio, tudo quanto é tipo Beelzebul, o que vier do mal, eles vão estar preparados. Por quê? Porque esse mal vem para instaurar o caos na vida deles e na história deles, na história da minha igreja, da minha noiva na terra. Mas se eles usarem essa chave que eu estou entregando, não vão vencer. Esse inimigo, eles vão destruir debaixo dos pés dele. Olha que incrível isso. Eu imagino Jesus falando assim. E olha a chave que ele mandou. Está lá no versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Olha isso aqui. Ele está falando assim, ó: você vai vencer. Bem-aventurado você vai ser sucesso. Aquele que vai vencer, você vai ser o vencedor, você vai ser o pódio da sua vida se você ler a palavra. Tem que ler, tem que conhecer a palavra. Aqui tem os mandamentos, os princípios de Deus. Aqui tem a lei de Deus para a gente colocar em prática. E aqui tem os institutos. O que são os institutos? São as estratégias que a gente tem que seguir para poder conseguir manter, seguir a lei e obedecer a lei e ouvir. Olha só, ouvir a palavra da profecia, ouvir o Espírito Santo.
Porque o espírito da profecia, mais à frente a gente vai ver isso, é o testemunho de Jesus. E Jesus testemunhou sobre o Espírito Santo o tempo todo. E quando ele foi embora, ele falou: eu vou mandar outro igual a mim, tá? Para estar no meio de vocês, para estar dentro de vocês. Então, quando você lê a palavra de Deus, você conhece a Jesus. Você conhece a ordem que ele deixou para você estabelecer no meio do caos que você está passando. O que é esse caos, Jane? Pode ser uma doença, pode ser escrito de dívida, pode ser algumas resistências que estão ali, você está sentindo essa resistência na sua vida. Você tem toda a ordem aqui no livro da lei, no livro, nas escrituras sagradas. Então, você vai ser vencedor se você ler, e você vai então aprender a ouvir também a palavra da profecia. E você tem que ler, ouvir a profecia, ou seja, a interpretação, né? A gente lê a Bíblia não é só como um livro. A gente convida o Espírito Santo, senta do lado e começa a ler. E aí o Espírito Santo e vocês vão construindo toda a história de Jesus e a história dos antepassados, dos ancestrais, as vitórias dos ancestrais, como eles venceram, como eles pensavam, como eles agiam, quais as armas eles usavam. Hoje, armas espirituais, quais as armas espirituais usar para qualquer tipo de guerra? É isso que nós vamos aprender aqui. E Jesus está mandando a chave. E aí ele fala: para que guardar? E guardam as coisas nelas escritas. Guardar, para que guardar? Eu fiquei perguntando: para que guardar? Guardar para que no momento da luta ou de um diagnóstico que você possa vir a receber, você ter a palavra de vida eterna liberada no seu coração e na sua mente, guardando a sua mente e o seu coração, para que se estabeleça a paz, que é a atmosfera do reino dos céus na sua vida, e para que você possa então trazer a memória junto com o Espírito Santo, né? Ouvindo o Espírito Santo, trazer a memória aquele instituto. O que eu vou fazer, gente, para poder vencer esse espírito de doença, ou esse espírito de dívida, para poder vencer esse espírito de falácia, de mentira, de fofoca, esse espírito de falsos ensinamentos? O que eu vou fazer? O Espírito Santo te traz a memória daquilo que está guardado, porque você conhece. Olha que incrível. Jesus, ele trouxe a chave e falou: entrega para João, manda João escrever e deixar escrito, porque lá em 2024 a João vai ler. E é isso que nós precisamos tirar aqui de Apocalipse. Ao caminhar por aqui, pelo Apocalipse 1, que nós estamos falando, a gente vê que Jesus, assim, ele chama primeiro a igreja. Por que ele chama a igreja? Porque ele vê que existem aqui, como Jesus tem seu anjo, cada um de nós também, nós temos um anjo que assiste diante de Jesus, que assiste junto com Deus Criador. Esses seres espirituais, eles são conservos, eles são ministros que vêm, anjos, espíritos ministradores que vêm nos ajudar a vencer espíritos maus. Então ele fala com a igreja primeiro. Ele faz uma dedicatória, né, à igreja primeiro. E ele começa escrevendo para essa igreja. Eu estou olhando aqui como é que fala? Os versículos que ele faz essa dedicatória. Ele começa falando assim, ó: as 7 igrejas que se encontram na Ásia, né? Cumprimenta a igreja e fala que está falando no nome de Jesus, que é e que era e que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos de Deus. O que isso quer dizer, Jane? Ele está falando que da parte de Jesus, a fiel testemunha, e da parte dos 7 Espíritos de Deus. Por que esses 7 Espíritos? Espírito de sabedoria com entendimento, espírito de conhecimento com temor, espírito de conselho com poder, e o Espírito Santo, a lâmpada viva. Ele está falando assim: olha, as 7 igrejas vão receber esses 7 espíritos para poder vencer os malignos, os espíritos malignos que vêm para poder tirar você ou a igreja de Deus, para fazer a igreja de Deus se machucar, ou vai ficar atacando a igreja de Deus, para poder tirar a igreja de Deus do caminho certo, que é o caminho de Jesus, o caminho traçado por Jesus, para poder atrapalhar o estilo de vida, falando: não, você pode aceitar isso, você pode aceitar aquilo na sua vida, sendo que a palavra de Deus tem coisas que são inegociáveis,
inegociáveis. Não dá para negociar, a palavra de Deus está escrito, precisa ser seguido. Não adianta, passa o tempo, mas o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje. O mesmo Deus de Gênesis 1:1 é o mesmo Deus de João 1:1. Que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Não tem como, tem coisas que não vai mudar, é inegociável, são cláusulas pétreas no reino de Deus. E ele fala que, olha, eu sou o alfa e o ômega, aquele que é, que era e há de vir, o Todo-Poderoso. Uma pessoa que se identifica como Todo-Poderoso, ele realmente vem trazer para você que ele vai lutar, ele vai destruir a terra, no qual ele demorou 7 dias para construir a terra, o Criador demorou, ele ia destruir a terra? Presta atenção numa coisa dessa. Né, a precisão que o universo foi construído e o Todo-Poderoso ia destruir, não, ele está falando de vitória. Olha, nós vamos restaurar a terra, nós vamos restaurar a humanidade, nós vamos restaurar o reino de Deus na terra. Na terra, olha que incrível isso. E aí ele fala que vê Jesus glorificado. João, ele tem essa visão de Jesus glorificado, ele vê Jesus no trono, entronizado, sabe? E ele vê também os 7 anjos que ficam na mão de Jesus. Esses 7 anjos são anjos que são responsáveis por tratar espíritos malignos dentro da igreja ou do povo dele. Quais são esses espíritos, Jane? Esfriamento de amor, como na igreja de Éfeso, que a gente vai falar, né? A tristeza na igreja de Esmirna, por exemplo, ou então a ação de Jezabel dentro da igreja, ou a ação de Balaão dentro da igreja. Para cada inimigo existe um anjo para ajudar a igreja a vencer esse espírito. Nós não precisamos ter medo de espíritos malignos. Aquilo que a gente não consegue discernir no Espírito ou na palavra de Deus, tem anjos ministradores nos ajudando para vencer cada espírito maligno. Esses anjos ministradores, eles são estrelas que estão na mão direita de Deus. E tem os 7 candelabros. O que são os 7 candelabros? São as 7 igrejas de Deus. Ou seja, esses espíritos são 6 espíritos que vão tentar contra a igreja. São 6 espíritos, né? Mas a sétima, o 7º anjo é o 7º que vai testificar a igreja como a igreja de Filadélfia, onde é a igreja que tem a personificação de Jesus, onde Bill Johnson fala que a igreja tem o corpo, né? O corpo é a igreja está na proporção do cabeça que é Jesus. Então, esses 7 candelabros são as 7 igrejas de Deus, protegidos de Deus, que precisam dos 7 espíritos de Deus para poder vencer o mal, para poder continuar no caminho, encontrar a verdade e seguir em frente, porque isso é a vida eterna em Deus. Esse é o reino de Deus, é um reino de paz, alegria e justiça. Deus é justo, ele julga todo o mal, porque ele nos criou para ser feliz. Amém? Bye, bye.